meditação não é da minha religião, então não posso meditar. Esse mito, que às vezes é expresso em formato de dúvida, né, para a pessoa saber se ela pode ou não meditar de acordo com a religião dela, na verdade é fruto de um mau entendimento não apenas da meditação, mas um mau entendimento sobre a própria religião a que essa pessoa faz parte. Por que eu digo isso? Porque praticamente todas as religiões têm alguma prática de meditação ou semelhante à meditação. Isso se nós entendermos a meditação como uma prática de silêncio. E a meditação essencialmente é uma prática de silêncio. Então, toda religião séria tem alguma prática introspectiva, alguma prática de isolamento, alguma prática de olhar para dentro, alguma prática de silêncio, de introspecção. Chame como quiser, mas toda religião séria tem esse trabalho de silêncio interior, essa prática de silêncio interior. Basicamente porque essa prática de silêncio interior, que muitas pessoas podem chamar de meditação, é a base para a vida religiosa séria. Então você quer rezar o terço, rezar o rosário, por exemplo, na tradição católica. É fundamental que você tenha alguma vida interior, é fundamental que você esteja habituado com o silêncio, com a prática de silêncio. É essencial que você medite de alguma forma. E o mesmo vale para quase todas as religiões, principalmente as religiões sérias. E eu não me refiro aqui apenas às religiões orientais, né? Se vocês pegarem, por exemplo, budismo, taoísmo, o shintoísmo, né? Todas as religiões do Extremo Oriente, elas têm a meditação praticada exatamente nos moldes como nós praticamos no Ocidente, né? Como uma prática isolada. Mas mesmo as religiões não orientais, pega as religiões abraâmicas, por exemplo, todas elas vão ter algum elemento de prática interior, de prática de silêncio. Então, a primeira coisa que eu posso dizer a respeito desse tipo de mito ou dúvida é: conheça melhor a sua religião. Se você acha que existe oposição entre a prática da meditação, tal como eu venho ensinando aqui neste canal, e a sua religião, conheça melhor a sua religião. Porque em algum momento vai haver ali algum tipo de prática que, se não for uma prática de meditação de fato, vai ser algo muito parecido com a prática de meditação. Então conheça a sua religião e conheça a meditação. Uma outra coisa que eu posso dizer é o seguinte, né? Se você acredita que existe oposição entre a sua religião e a meditação, mesmo após ter estudado essas duas coisas, então o que eu posso recomendar é: não medite. Provavelmente a meditação não é para você. Se você acredita que existe essa oposição, é melhor que você não medite e se dedique cada vez mais à sua religião. Por que eu digo isso? Porque se você acredita que existe uma oposição entre a sua religião e a prática da meditação, e mesmo assim você se coloca em práticas de meditação, você se senta para meditar, o que vai acontecer? Aquela ideia de que pode haver um conflito, pode haver uma oposição entre as duas coisas, vai se tornar um vespeiro na sua cabeça. E aí o que acontece? Você não vai conseguir meditar, porque aquilo vai ser um motivo de agitação mental, e ao mesmo tempo aquilo vai criar uma inquietação também na sua própria vida religiosa. Aquela coisa quase como se a pessoa se sentisse culpada de ter se envolvido com uma prática que ela não tem bem certeza se é oposta ou não à religião dela. E aí ela fica se perguntando, fica se remoendo
por não ter certeza de que aquilo violou algum fundamento da sua religião, de que aquilo violou alguma lei, alguma regra da sua religião. Então ela nem vai conseguir meditar e ao mesmo tempo vai ficar inquieta em relação à própria religião. Então eu recomendo, simplesmente não medite. Não venha para a meditação. Dedique-se cada vez mais à sua própria religião. Caso você tenha estudado as duas coisas, a sua religião e a meditação. Caso você tenha estudado as duas coisas, a sua religião e a meditação, e tenha ficado com dúvidas a respeito de eventuais conflitos ou oposições entre as duas coisas, melhor você não se envolver com meditação. Um outro aspecto que vale a pena observar aqui é que essa dúvida ela é o fruto de uma cultura que até hoje não entendeu a meditação adequadamente. A meditação ela é fortemente associada a religiões orientais, em especial o budismo e o hinduísmo, e com frequência ela é apresentada desta forma. Ela é apresentada, às vezes, apelando para conceitos que são específicos dessas religiões orientais. A incapacidade de muitos professores ensinar a meditação sem se desvincular de preceitos, de ideias, de conceitos filosóficos relacionados ao budismo, ao hinduísmo e outras tradições orientais, é o que produz esse tipo de mito, esse tipo de mau entendimento a respeito da meditação e a respeito de eventuais conflitos entre a meditação e religiões já consolidadas no Ocidente. Então é comum que, às vezes, evangélicos, católicos, enfim, pessoas de várias outras religiões que são bastante comuns aqui no Brasil, queiram se envolver com a meditação, mas fiquem ali receosas se aquilo de fato pode ferir algum dogma, algum preceito da sua religião. E daí começam a surgir os problemas. Entre os problemas, existe a própria perpetuação dessa má compreensão acerca da meditação. Basicamente porque o conhecimento não circulou da forma adequada. Quando as pessoas vão pesquisar meditação, se deparam com canais no YouTube, por exemplo, enfim, grupos, escolas que não estão dispostas a ensinar a meditação, mas apenas em guiar as pessoas em práticas de relaxamento mental. Muitas vezes, práticas que são permeadas por preceitos que vêm das religiões orientais. E aí se instala uma imensa confusão. Hoje em dia existe uma tendência a atenuar esse apelo às religiões orientais com elementos, informações que vêm das ciências, em especial das neurociências. Isso talvez até atenue um pouco esse conflito que existe entre a meditação e as religiões, mas não resolve. De forma alguma resolve esse conflito, porque esses estudos neurocientíficos, eles são permeados por esse tipo de visão que se tem da meditação. Ou seja, a meditação nos moldes das tradições e religiões orientais. Embora o cientificismo em torno da meditação atenue a resistência que as pessoas, em especial no Brasil, têm com relação à meditação, isso não resolve completamente o problema. Na verdade, às vezes até agrava o problema, porque essas pessoas, quanto mais elas se envolvem com práticas de meditação guiada, muitas delas baseadas em estudos das neurociências, menos interesse elas vão ter no conhecimento genuíno acerca da meditação. Em outras palavras, não se desenvolve efetivamente um entendimento acerca da meditação. Esse fato, aliás, foi uma das minhas motivações para produzir o meu curso completo de meditação.
em que eu explico a meditação nos mínimos detalhes, inclusive fazendo essa distinção entre a meditação, tal como ela deve ser ensinada, independentemente dos fundamentos religiosos e dos eventuais conflitos com tradições religiosas já consolidadas no Brasil. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha no meu curso, o link está na descrição aí para você. E se houver qualquer dúvida em relação a esses tópicos que foram abordados neste vídeo ou a outros relacionados à meditação, é só deixar um comentário e talvez a sua dúvida apareça no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.